Olá, pessoal. Eu espero que todos estejam bem, né? Embora hoje recebemos mais uma notícia aí do pastor Manuel França que veio a falecer. Mas, por outro lado, estou feliz que eu até postei no grupo, né, que um recurso meu que foi enviado, uma reclamação. Na verdade, a Marluce falou que eu tinha chegado ao STF, né? Tão importante que eu cheguei ao STF. Essa não foi a primeira vez. Todas as vezes que nessa seara agora com o Dr. Glauco, que está à frente da vara criminal, eu mandei inúmeros recursos e graças a Deus todos está sendo aceito, graças a Deus, né? Porque ele viola, ele não está fazendo audiência de custódia, reclamação no STF. Ele não faz no cumprimento lá da súmula de uma jurisprudência e o artigo 318 do CPP, né, que fala que a mãe, em caso de ter filho menores de 12 anos, tem que ser colocada em liberdade e assim deverá, né, não importa qual crime. Inclusive, eu estou entrando com a dona Renata Santiago. A dona Renata Santiago, ela é acusada de ter mandado matar a avó dela ali na linha 12. E eu estou entrando no caso dela, né? Porque eu tenho amor pela causa e tem 7, 8 meses que ela está presa. Ela tem uma filha de 7 anos e até hoje está presa. E não importa a causa, a forma abjeta do crime, essa forma horrenda, né, nós não coadunamos com essa situação, mas sim com a violação dos seus direitos, tá certo? Pessoal, na aula passada nós falamos sobre furto e todas as suas agravantes e também as qualificadoras, né? E hoje nós falaremos, né? Também depois nós falamos do roubo, todas as suas qualificadoras, todos os parágrafos ali das qualificadoras, as majorantes e assim por diante. E hoje, né, falaremos sobre artigo 158, que é extorsão. Na próxima aula falaremos a extorsão mediante sequestro. Hoje vamos falar somente sobre essa parte da extorsão, a extorsão de forma simples, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre a extorsão, artigo 159, extorsão mediante sequestro e também o artigo 160, que é, só pegar o meu código penal aqui, tá? Nós falaremos sobre só um minuto, que aula ao vivo é assim mesmo. E nós não cortamos nada, nós é no cru, bicho doido, entendeu? Artigo 158 do roubo e da extorsão nós falaremos hoje. E na próxima aula, hoje nós vamos falar, nós falamos do roubo, né? Artigo 157. Agora nós vamos falar da extorsão, artigo 158. E vamos falar da extorsão mediante sequestro. Na próxima aula nós vamos falar da extorsão indireta, tá? Essa extorsão, a extorsão mediante sequestro e a extorsão indireta também, que é quando se pratica o crime de agiotagem aqui nesse contexto, tá certo? Pessoal, sem mais delongas, vamos entrar na nossa aula de hoje. Extorsão simples do artigo 158 do Código Penal, tá certo? Extorsão, artigo 158 do Código Penal. Extorsão, artigo 158. A extorsão, em muito, se assemelha ao que aqui? Ao roubo, tá? Mas os delitos apresentam diversos pontos em comum, a saber quais são eles. São crimes contra o patrimônio, né? De ação pública incondicionada, também é um crime pluriofensivo, tá? Nesse contexto. São todos praticados mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então aqui, primeiro, esses pontos apresentam pontos diversos, né, em comum, que são os crimes contra o patrimônio, esse algo em comum entre eles, de ação penal pública incondicionada, pluriofensivo, praticados mediante grave ameaça ou violência à pessoa. As penas nas modalidades fundamentais são as mesmas, tá? De 4 a 10 anos e multa, revelando a previsão legislativa de igual gravidade aí para as duas infrações, tá bom? Ambos os crimes, quando praticados com emprego de violência, eles
admitem as figuras qualificadas, né, pela lesão corporal grave e também pela morte. Em regra, não são crimes hediondos, salvo quando qualificado pelo resultado morte, aí vai entrar lá no Lei dos Crimes Hediondos, artigo 1º, inciso 1 e 3 da Lei 8.072/90. São crimes de competência do juízo comum, tá? Não é do tribunal do júri. Na forma qualificada, o resultado morte, muito embora seja dolosamente praticado. Mas, não obstante tantas semelhanças, é evidente que o roubo e a extorsão são crimes distintos. Possuem características próprias que diferenciam aí com precisão cada um deles. Se assim não fosse, senhores, inexistiria razão para que o legislador ter criado dois crimes diversos aí até então, né? Pelo um contexto de obviedade, tá? Em artigos separados e com nomes que também não se confundem, as características inerentes aí, nós vamos verificar aqui e analisar todas as características inerentes ao quê? A essa extorsão. Quanto à objetividade jurídica, a extorsão é um crime pluriofensivo, como já falei. A lei penal tutela o quê aqui? Né? Tutela esse patrimônio. O delito está previsto entre os crimes contra o patrimônio, tá? Mas não se olvida aqui da integridade física e da liberdade individual, uma vez que para executá-la o sujeito se vale de grave ameaça e também dessa violência contra quem, porra? Contra a pessoa, lógico, né? Então, nós precisamos aqui destacar que o patrimônio, bem como o bem jurídico protegido pelo artigo 158 do Código Penal, há de ser compreendido em sentido mais amplo do que a propriedade e a posse também, tá? Ao contrário do que se dá no furto e também no roubo. Pois no tipo penal aqui, fala em devida vantagem econômica, e aí nós vamos entender que qualquer que seja essa vantagem patrimonial obtida ou procurada por esse agente aí, automaticamente, em detrimento da vítima, estará caracterizado aí os dois requisitos da extorsão. De fato, senhores, o patrimônio, no contexto aqui em apreço, se o titular, né, um mal maior do que o prejuízo patrimonial, se ocorrer um mal maior do que o prejuízo patrimonial, correspondente a essa vantagem exigida aí pelo extorsionário, né? E aí são os exemplos aqui que nós podemos trazer, os bens ou interesses, a honra, a tranquilidade familiar ou também a tranquilidade pessoal, tá? O crédito, ele é ou um crédito comercial também, tá? Contrariamente ao sustentado pela maioria da doutrina, que não consideramos correto classificar a extorsão como crime simples, tá? Como crime complexo, tá? Não podemos considerá-lo como crime complexo. O crime complexo é aquele que o resultado da fusão de dois ou mais crimes que nós já vimos. Exemplo, roubo, latrocínio, extorsão mediante sequestro e aí por adiante, tá? A extorsão nada mais é do que uma espécie do gênero constrangimento ilegal do artigo 146, tá bom? O núcleo do tipo é constranger, exatamente como lá no constrangimento ilegal que nós já vimos do artigo 146. Trata-se, portanto, de um constrangimento ilegal com uma finalidade específica aqui para o caso do artigo 158 do Código Penal. O objeto material é o quê? É a pessoa contra quem se dirige o constrangimento, praticado mediante violência ou grave ameaça. O núcleo do tipo neste contexto é o quê? Né? O núcleo do tipo acaba se tornando o constranger, que significa retirar de alguém a sua liberdade de autodeterminação em razão do emprego de violência contra a pessoa ou essa grave ameaça. A extorsão, ao contrário do roubo, nesse contexto,
não pode ser praticada mediante violência imprópria. Por que nós falamos, né? E aí nós vamos saber o que é essa violência imprópria. Por ausência de quê? De previsão legal. Não tem uma previsão legal para que essa violência imprópria possa ser empregada também na extorsão. No artigo 157 caput do Código Penal, qual seja, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência. Essa é a violência imprópria. São meios da execução dessa execução da extorsão. Somente a violência contra a pessoa e a grave ameaça. Os destinatários para ser o titular do patrimônio que se pretende lesar, bem como outra pessoa a ela vinculada por questões de parentesco. Exemplo, filhos, netos, irmãos, ou também de afinidade, os amigos, namorada e etc. Então você pode estar se perguntando, por que lá no roubo se permite essa violência imprópria, né? Porque não tem previsão legal. E aqui na extorsão, nessa extorsão do artigo 158, é o que? Não tem a expressão aqui, né, que tem do roubo, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzindo a impossibilidade de resistência. Essa é a violência imprópria, tá certo? A violência, a pessoa ou a grave ameaça são utilizadas para constranger alguém a fazer, tolerar que faça ou deixe de fazer alguma coisa, de modo a proporcionar ao extorsionário ou a essa terceira pessoa. Aí se diga para si ou para outrem, uma evidente, uma indevida vantagem econômica. O agente, ele cria para a vítima um estado de coação para que faça, exemplo, depositar uma quantia na conta bancária a uma pessoa determinada, uma quantia em dinheiro, tá? Ou que tolere que o faça. Como exemplo, permitir que um cheque, né, a ele endereçado seja inutilizado pelo criminoso ou pelo seu devedor. Ou deixar de fazer, né? O exemplo seria mais a calhar, o que vem a calhar muito bem, é não ajuizar uma ação executiva contra o extorsionário aqui ou a pessoa a ele ligada, né? E alguma coisa. A expressão alguma coisa tem o significado genérico aqui de qualquer fato dotado de relevância jurídica, e uma das frequentes formas de extorsão é a prática mediante ameaça de revelação de fatos escandalosos ou difamatórios para coagir o ameaçado a comprar o silêncio do ameaçador, nesse contexto, tá? É a chantagem dos franceses, como se diziam, né? Ou os blackmail, né? Dos ingleses, né? Eu acho que é blackmail, né? Não sei, mas é mais ou menos isso. Em qualquer das hipóteses, o sujeito, ele busca o quê? Uma indevida vantagem econômica em seu benefício ou também de terceiro nesse contexto aqui, tá? A palavra indevida, isto é, contraria o que automaticamente o direito, né, nesse contexto até aqui. E essa contrariação ao direito que deve ser. Então, a palavra indevida, isto é, contrária ao direito, né? A vantagem indevida, legítima, verdadeira ou supostamente, o crime será o de exercício, né? Se essa vantagem for devida, legítima, o crime será de exercício arbitrário das próprias razões, descrito lá no artigo 345 do Código Penal, que é fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer a sua pretensão, embora legítima, salva quando a lei permite. Não basta ser indevida essa vantagem, é necessário que seja ainda econômica. Não se tratando de vantagem econômica, afasta-se o crime definido no artigo 158 do Código Penal e, exemplificadamente, há o constrangimento ilegal e não a extorsão. Não é imprescindível que a indevida vantagem econômica seja exigida automaticamente, explicitamente ou de forma imperativa, basta que a sua concessão seja insinuada e a vítima de um modo possível de assimilação. Distinção entre extorsão e roubo, inadmissibilidade de continuidade deletiva. Ao longo do tempo,
Foram várias fórmulas perseguidas pela doutrina, né, para diferenciar os delitos aqui. Na Itália, Francesco Carrara sustentava que no roubo o proveito do agente é simultâneo ao mal prometido à vítima pelo emprego dessa violência à pessoa ou também a grave ameaça. Na extorsão, por outro lado, o mal é a indevida vantagem econômica, são automaticamente futuros, em suas palavras de Francesco Carrara. Né? No sentido jurídico moderno, as características especiais da extorsão resultam no intervalo do tempo que deve transcorrer, por breve que seja aí nesse contexto, entre a ameaça, um dano e a sua execução, ou entre a ameaça e também de dano, né, e o fato que pode se apoderar-se do objeto. Para que haja o roubo, é preciso que o ladrão tenha dito ou me dá isto ou te mato, ou que tenha feito obrigatória a entrega mediante essa força física. Por sua vez, para que haja extorsão, é preciso que o ladrão tenha dito: se não me der isto, eu te matarei, ou queimarei tua casa. Ou algo semelhante aí com o que tenha dito, ou promete me entregar o que eu tinha dito, ou te mata aí nesse contexto. No Brasil, Nelson Hungria lutava pela adoção de um critério mais simples. Na extorsão, diversamente do roubo, e a própria vítima que, coagida, se despoja em favor do agente. Já a proposta de Nelson Hungria, na prática, seria um tanto inócua. Pelo quê? Imaginemos um exemplo aqui, para nos salvaguardar. Empunhando uma arma de fogo, ameaça a morte de B e determina que ele se deite no solo, exigindo ali, em seguida, a entrega da sua carteira. Questiona-se até então, há alguma diferença para os fins de tipicidade e se a carteira for entregue pela vítima ou se o agente a retirar do seu bolso? É claro que não. Em ambas as situações, né, que se ressalve, o ladrão, né, em ambas as situações, o ladrão, ele tinha meios à sua disposição, independentemente da colaboração da vítima, para alcançar esse bem desejado, almejado aí nesse contexto. Mas qual então a diferença entre o roubo e a extorsão? É simples. No roubo, o núcleo do tipo é o quê? Subtrair. Ao passo que na extorsão, a ação nuclear é o quê? Constranger. Né? E daí desponta uma relevante consequência. Se o bem subtraído, o crime será de roubo, né, nesse contexto, mas se a própria vítima o entregar ao agente, o delito poderá ser de o quê? Roubo ou de extorsão, nesse contexto. Roubo ou extorsão. Estará caracterizado aí o crime de extorsão quando, para obtenção dessa indevida vantagem econômica, pelo agente foi imprescindível a colaboração da vítima. No roubo, por seu turno, a atuação do ofendido ela se torna dispensável. Na extorsão, a vítima ela possui a opção entre entregar o bem ou não esse bem. Né? De modo que a colaboração ela é fundamental para que o agente alcançar até então, né, alcançar a indevida vantagem econômica. Note-se que, senhores, que na extorsão a vantagem almejada pode ser contemporânea a esse constrangimento. Exemplo, a vítima é abordada por um criminoso armado em um terminal de atendimento de uma agência bancária, mas se ela não fornecer sua senha, o agente jamais conseguirá sacar o numerário depositado em sua conta corrente. Ou posterior a ele. Exemplo, um falso sequestro, onde um presidiário telefona para um pai de família e determina o depósito. No dia seguinte, determinada quantia em sua conta bancária, sob pena da ameaça de manter ali, até então, o seu filho que estaria em cativeiro. Nesse caso, a vítima também tem a opção entre realizar ou não o comportamento exigido pelo extorsionário.
Então, dentro de uma conduta lógica, né? E é claro que você não vai se reagir, você vai fornecer o que tenha. Se fornece esses bens, não vai querer dar uma de aventureiro que pode sair pela culatra aí e você acabar sendo alvo de vítima de um homicídio, né? Nesse contexto, porque você não forneceu a senha, né? A minha eu já forneço na hora, porque não vai ter nada na conta mesmo, ele vai depositar nesse contexto. Ele vai falar, não, oh, meu Deus do céu, eu tirei a última quirelinha que estava aí, eu vim olhar se tinha alguma quirela aí para tirar, mas já que você me ajude, por favor, né? Então, senhores, há aqui, finalmente, uma sensível e indiscutível diferença entre o roubo e extorsão. Nesta, aqui, a lição não se restringiu às coisas móveis, ao contrário do que fez naquela. Em verdade, a expressão indevida, essa vantagem econômica, ela possibilita um maior raio de incidência, atingindo, inclusive, os bens móveis, tá? Os bens imóveis, tá? Nesse contexto, os imóveis. É o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, pois as infrações penais de espécies diferentes que têm definição legal, autônoma e assim devem ser punidos. Agora nós falaremos, senhores, sobre distinção entre extorsão e estelionato. A extorsão, na sua situação em que o ofendido é constrangido a entregar algo ao criminoso, ela apresenta um ponto em comum com o estelionato, artigo 171, pois neste o delito também, a vítima que entrega o bem, é a vítima que entrega o bem a esse agente. No estelionato, contudo, a vítima efetivamente deseja entregar a coisa, pois ela foi ali mediante artifício ardil ou outro meio fraudulento, induzida ou mantida em erro pelo golpista. Na extorsão, por sua vez, a vítima se livra de parcela do seu patrimônio, né, contra a sua vantagem, pois o faz em decorrência dessa violência ou grave ameaça contra ela dirigida. Em consonância com o quê? Com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né? O dolo de obtenção de vantagem mediante indução ou também a manutenção da vítima em erro. Deve ser inicial, o intento lesivo deve ser de coagir, né, de coexistir com o início dessa execução. No caso concreto, o sujeito ele emprega fraude e violência à pessoa, ou grave ameaça. E aí a ele será imputado o crime de extorsão, pois ele, além de se tratar de infração penal mais grave, a entrega do bem pela vítima se deu contra sua vontade em face do constrangimento a ela endereçado. O sujeito passivo, aqui, o sujeito ativo, perdão, é qualquer pessoa, né? É um crime comum, né? Qualquer pessoa. A extorsão e concussão, a distinção é o crime de concussão, está lá no artigo 316 do Código Penal, que é exigir para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora desse contexto, da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela uma vantagem ilícita, né? Seria um doido, antes de assumir, já está pedindo propina, né? E aí a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Muitos denominam o crime de concussão de extorsão praticada aí por funcionário público. A extorsão é crime contra o patrimônio e a concussão constitui-se também em crime praticado por funcionário público contra a administração pública em geral. Na concussão, o funcionário público ele faz a exigência de vantagem devida, aproveitando-se aí do temor provocado pelo exercício da sua função. Não há, portanto, emprego de violência à pessoa ou grave ameaça sobre os meios de execução da extorsão. Exemplo, um policial militar ele exige do dono de um bar o pagamento mensal de propina, sob pena de vistoriar com afinco o seu estabelecimento comercial até encontrar drogas ali guardadas.
Mas se o funcionário público, em vez de se aproveitar da intimidação, ele proporciona pelo cargo, né, proporcionada pelo cargo, por ele ali ocupado. Ele fizer a exigência de vantagem devida mediante grave ameaça ou de violência, a pessoa haverá automaticamente a extorsão. E aí nós temos um exemplo. Exemplo, né? Um policial militar em operação de trânsito determina a parada de um automóvel. Após examinar todos os documentos do seu condutor, ele saca o seu revólver e o aponta na direção do motorista, exigindo ali que este digite o código de retirada do aparelho do toca-fita instalado no painel para que dele se apoderar. Resumidamente, duas situações podem ocorrer, né? A concussão, né, a primeira delas, onde o agente é funcionário público e sem utilizar de violência a pessoa ou grave ameaça, ele exige essa vantagem indevida em razão da sua função. E também a extorsão, que é quando esse funcionário público, para obter essa vantagem indevida, essa vantagem econômica, ele emprega violência à pessoa ou também a grave ameaça contra a vítima. Em sintonia com o clássico entendimento do Supremo Tribunal Federal, né? Não basta ser o agente funcionário público e haver apregoado aí essa condição com o intuito de intimidar a vítima. Para converter em concussão, o crime de extorsão, quando obtida essa vantagem por meio de constrangimento, exercido mediante grave ameaça, e aí se conclui, pois que não pode se falar em concussão e toda a extorsão praticada, que toda concussão é toda a extorsão praticada por funcionário público. Como visto, o funcionário público aqui, então, dependendo do meio de execução, utilizado para obter essa vantagem indevida, né, econômica, aí, pode cometer extorsão ou também concussão. Porém, se o agente fingir-se de funcionário público sem ostentar essa condição, o crime sempre será de quê? Extorsão, porra. Né? O sujeito passivo, a extorsão é crime pluriofensivo, como já dissemos, né? Pois ataca mais de um bem jurídico, a saber aqui o patrimônio e a integridade física, se cometido com violência à pessoa ou à liberdade individual, quando praticado com grave ameaça. O sujeito passivo pode ser a pessoa atingida pela violência ou grave ameaça, ou também a pessoa que faz e deixa de fazer ou tolera se faz algo aí, tá certo? Ou também a pessoa que suporta o seu prejuízo patrimonial. Quanto ao elemento subjetivo, o elemento subjetivo aqui, nesse contexto, é o dolo. Dolo, né? Esse dolo não se admite a modalidade culposa aqui, tá? É bom se atentar a isso. Exige, se ainda, além do dolo, um especial fim de agir, que é esse elemento subjetivo específico, representado pela expressão com intuito, né? Com esse intuito de obter para si ou para outra essa indevida vantagem econômica, e a finalidade específica que diferencia a extorsão de outros crimes, tais como constrangimento ilegal, estupro, né, que tem um núcleo do tipo também de constranger. A consumação, a extorsão é crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, é o que extrai da súmula 96 do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. O crime de extorsão consuma-se independente da obtenção da vantagem devida. A extorsão é crime formal e instantâneo, tá? Consuma-se no momento em que a vítima, depois de sofrer a violência ou a grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso. Os elementos constitutivo do crime não inclui o dano patrimonial. Se este ocorrer, configura o quê? Mero exaurimento, tá? No momento em que o extorsionário efetuar o saque do numerário depositado em sua conta corrente, não será possível prisão em flagrante, pois o crime não se consumou já há muito tempo. Frise-se, porém, que em algumas situações, senhores, a ação ou omissão da vítima já lhe acarreta um prejuízo patrimonial.
e por corolário, né, indevida vantagem econômica para o extorsionário. Tratando-se de crime formal, a superveniência do resultado naturalístico é possível, mas prescindível para os fins de consumação. A tentativa ela é possível, nada obstante o seu aspecto formal. A extorsão é, em regra, plurissubsistente. A conduta ela pode ser fracionada em diversos atos, razão pela qual a execução pode ser impedida por circunstâncias alheias à vontade do agente. É possível individualizar, portanto, 3 estágios no intercrimes da extorsão. A tentativa de extorsão depende da idoneidade do meio de execução empregada por esse agente aí para constranger a vítima, de modo que a forçá-la a efetuar o comportamento por ele desejado. O que decide para o reconhecimento da tentativa, em qualquer caso, é essa idoneidade do meio coativo empregado e diz ser idôneo a priori o meio executivo da extorsão quando seja capaz de intimidar o homem comum, tá certo? A ação penal, ela é pública, incondicionada em todas as modalidades. Todas, tá? Para ficar sacramentada aí na sua mente. Todas as modalidades da extorsão é ação penal pública incondicionada. Depende do intrometido do Ministério Público, tá? Do Ministério Público. Tá? Intrometido eu coloquei porque eu quis. Causas de aumento de pena, artigo 158, parágrafo 1º. Causas de aumento de pena, artigo 158, parágrafo 1º do Código Penal. Causas de aumento de pena do artigo 158, parágrafo 1º, né? Em seu parágrafo 1º do artigo 158 do Código Penal, elenca 2 causas de aumento de pena, e não qualificadoras, como todos pensam por aí, tá? No montante de 1/3 até a metade. Quando elas podem ocorrer? Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, tá? E se o crime é cometido com emprego de arma. E aí, elas vão incidir onde? Lá na terceira fase e derradeira da fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, como os senhores já viram, quando estudaram lá na parte de introdução à teoria da pena, né? E nós falamos todo esse questionamento aí. Elas vão incidir nessa terceira fase e a fase derradeira da dosimetria lá da pena privativa de liberdade, conforme elencada lá no artigo 59 do Código Penal, tá? Cuida-se aí, então, até então, portanto, de quê? De extorsão circunstanciada, agravada ou majorada nesse contexto, e não uma extorsão qualificada, tá certo? E aí, senhores, nós vamos ver, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas. A extorsão, ela pode ser executada por 2 ou mais pessoas, mas se for cometida por 2 ou mais pessoas, a pena será obrigatoriamente aumentada. É indispensável, desta forma, que todos os envolvidos nessa empreitada aí, nessa empreitada criminosa, realizem os atos executórios dessa extorsão, mediante a utilização de violência ou também de grave ameaça. A lei impõe o quê? A coautoria, não se contentando com simples de participação. Não incide essa majorante, que no caso em que uma pessoa constrange a vítima no interior de uma agência bancária, enquanto seu comparsa a aguarda para a fuga com o dinheiro levantado. Então, nós vamos entender que ela não vai incidir porque ele não participou dessa violência à pessoa ou também a grave ameaça. Então, se você é advogado, seja esperto, porra. Não vai deixar que o seu cliente se foda aí neste questionamento. Por quê? Nessa fase, você vai saber, não vai aumentar a pena não, excelência. O senhor não pode agravar a pena aqui pelo seguinte fato. Você é advogado de rocha, porra. Então, você vai falar, não pode incidir a pena. Por que não pode incidir, excelência? Pelo fato que ele não participou da utilização da grave ameaça e nem da violência, porra. Como que ela vai inserir?
Isso é doutrina. Né? Você vai falar para o magistrado dessa forma. E aí você vai falar, por que, excelência? Esse majorante, no caso, ele não participou, ele estava do lado de fora da agência só aguardando para dar fuga. E essa fuga para os seus colegas não é fuga com L não, porra. É fuga sem L, né? Para você demonstrar que você tem conhecimento. E aí ela não pode incidir, tá? Aí se o crime é cometido com emprego de arma de fogo, tá? Essa parte aí, no material de vocês não vai ter, porque ela está remetendo para que vocês vão lá para a mesma forma do roubo, né? A pena aumentada, ela se justifica por dois motivos. Qual? Maior risco à integridade física da vítima e também do ofendido e de outras pessoas. E também da facilitação na execução do crime, uma vez que o emprego de arma acarreta o quê? Maior temor à vítima, reduzido ou eliminando a possibilidade de defesa. E esse dispositivo legal, ele reporta-se ao crime, ao emprego dessa arma. Não exige que se trate obrigatório de arma de fogo. A arma, né, no direito penal, ela pode ser própria ou imprópria, como já vimos, e a incidência da causa do aumento de pena está prevista lá no artigo 157, conforme nós já vimos, do parágrafo 2º do inciso 1º do Código Penal. A arma aqui é concebida com a finalidade precípua de quê? De ataque ou de defesa. Exemplo, revólveres, pistolas, espingardas. A arma imprópria, fazendo um adendo aqui, é o quê? É um objeto ou instrumento criado com a finalidade diversa. Por exemplo, até essa caneta pode se tornar uma arma imprópria, desde que eu falo, eu vou furar o teu olho aqui agora, ó. Né? Então ela se torna uma arma imprópria, diversa da finalidade dela. Tá? Exemplo, chave de fenda, tacos de beisebol, tesouras, machado e etc. A arma branca ela pode ser própria, exemplo, punhal, ou imprópria, exemplo, faca de cozinha, e também importa na exasperação da pena, no crime de roubo e também agora no de extorsão. É imprescindível o emprego de arma, a redação é clara, exige-se o emprego de arma. Nas hipóteses de simulacro de arma de fogo, a arma não existe, o aumento da pena é vedado, é proibido, tá? O agente não empregou nenhuma arma nenhuma. Exemplo A, ele aborda B, durante todo o tempo, fica com uma das mãos dentro de uma jaqueta, aí simulando ali, né? E dando a impressão de que porta uma arma. Serviu para configurar a grave ameaça, exigida lá pelo artigo 157, também do 158 caput. Não pode servir no mesmo contexto aqui para implicar o aumento de pena, tá? Se a extorsão, talvez eu devo ter falado aí volta e meia do roubo, se a extorsão é cometida em concurso de agentes e somente um deles se vale da arma, aí a causa de aumento de pena, lá do artigo 157, por analogia em Malam Parte, né, nesse contexto, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, se entende a todos os envolvidos nessa empreitada criminosa. Então, dos coautores, estamos com partícipes. O artigo 29 do caput do Código Penal filiou-se ao campo do concurso de pessoas. A teoria o quê? Qual teoria? Vai dizer que você não lembra agora. Teoria unitária ou a teoria monista aqui, tá? Há um só crime para todos os agentes, onde para um deles o crime é de roubo, circunstanciado pelo emprego de arma, e para todos os demais também será, tá? Extorsão qualificada do artigo 158, parágrafo 2º. O artigo 158, parágrafo 2º do Código Penal contém a seguinte redação: aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do Código anterior. Duas modalidades de extorsão qualificada, resultado lesão corporal grave e com o resultado morte. Ambos somente se caracterizam quando essa extorsão ela é praticada mediante violência, não se podendo aqui, pois falar em extorsão qualificada quando cometida com grave ameaça. A extorsão qualificada pela morte consumada ou tentada, ela é crime hediondo, tá? Pasmem, nós falamos no início da aula que a maioria não são, ela é hediondo, está prevista lá no inciso 3º da lei, artigo 1º, inciso 3º da lei 8.072/90. No mais, ficam mantidas todas as considerações lançadas
acerca do roubo nesse contexto qualificado, inclusive no que diz a inaplicabilidade do artigo 9º da Lei 8.072/90 em fase do artigo 224 do Código Penal pela Lei 12.015 de 2009. Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima ou o famoso sequestro relâmpago, tá? O artigo 158, parágrafo 3º, lá quando nós vimos no artigo 157, parágrafo 3º, é o crime de quê? De latrocínio, tá? Conhecido como latrocínio. E aí, o Código Penal traz aqui no 158, parágrafo 3º, né? Por quem que foi trazido para cá? Pela Lei 11.923 de 2009, tá? Foi responsável pela inserção do parágrafo 3º do artigo 158. Se o crime for praticado, for cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para o quê? Para a obtenção dessa vantagem econômica. A pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta essa lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas lá do artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Cuida-se nessa parte final aqui de crime remetido, pois todo tipo penal se reporta às penas previstas em outros dispositivos legais, tá certo? A finalidade aqui precípua do legislador é criar um tipo penal específico para o sequestro relâmpago, também conhecido como saidinha, e essas modalidades criminosas na qual o agente constrange a vítima com emprego de violência à sua pessoa ou grave ameaça seguida da restrição da sua liberdade, como forma de obtenção indevida dessa vantagem econômica. O sequestro relâmpago, nesse nome popular, pelo qual o crime de extorsão com restrição dessa liberdade restou consagrado aí, não pode ser equiparada à extorsão mediante sequestro, tá? Artigo 159, uma vez que não há privação, mas sim a restrição da liberdade. O exemplo clássico de extorsão aqui, né, de extorsão mediante restrição da liberdade, se verifica na hipótese em que o criminoso ele aborda a vítima e, valendo-se de grave ameaça ou de violência contra ela empregada, restringindo a sua liberdade de locomoção, mantendo-se, né, em seu poder aí até então e levando-a em seguida em um terminal bancário para que ela saque o numerário depositado em sua conta corrente. Observe-se, senhores, que se porém essa espécie de extorsão prevista no artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal, não derrogou a modalidade do roubo circunstanciado do artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal. Estará configurado automaticamente aqui o roubo quando o agente restringir essa liberdade da vítima, valendo-se de seu poder para subtrair o seu patrimônio, tá certo? Penas combinadas em abstrato e o princípio da proporcionalidade. A pena da extorsão mediante sequestro, mediante a restrição da liberdade, em sua forma básica, varia de 6 a 12 anos de reclusão, além de multa. A pena mínima destarte é igual à combinada pelo artigo 121 caput, né, do Código Penal ao homicídio simples. Portanto, que a escolha legislativa ela ofende o princípio da proporcionalidade, uma vez que teria colocado no mesmo nível dois bens jurídicos de importâncias diversas. Não seria lícito reputar-se de igual gravidade a lesão aí até então à vida, que é o homicídio, e o ataque ao patrimônio e à liberdade individual, que é esse sequestro relâmpago. Não nos parece, façamos aqui um raciocínio simples, né? A pena da extorsão está prevista no artigo 158, caput do Código Penal, e é de reclusão de 4 a 10 anos de multa. Se o crime foi praticado com emprego de arma ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas, incide de forma obrigatória o aumento, né, de 1/3 até a metade. E aí, em cima desse parágrafo. Logo, o mínimo de pena prevista de liberdade na extorsão, com uma causa de aumento de pena, é 5 anos e 4 meses. Por outro lado, se a extorsão ela envolve essa restrição da liberdade da vítima, é quase impossível imaginar a sua prática pelo agente de mãos limpas, sem emprego de arma, ou então desprovido da ajuda
ou ao menos de um comparsa. Desta forma, a pena da extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, mesmo em as suas inovações pela Lei 11.923 de 2009, já partiria do mínimo de 5 anos aí e 4 meses, e convenhamos aqui, senhores, daí para 6 anos a diferença é mínima. E mais que a justificada pela essa restrição aí da liberdade e por todos os seus relevantes efeitos danosos aí, morais, psicológicos e decorrentes dessa questão. Aliás, o que efetivamente se revela como ofensa a essa proporcionalidade é o esquecimento do crime de homicídio, o que fere mais o mais relevante bem jurídico, que é a vida, né? Não se pode manter a pena de homicídio simples em sigilosos 6 anos aí. Por sua vez, se da extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima resulta essa lesão corporal, a pena será de 16 a 24 anos, aí o caldo engrossa, tá? E se houver a morte, a pena é de 24 a 30 anos, agora podendo chegar até 40 anos, né? Em ambas as qualificadoras, lamentavelmente, o legislador olvidou-se da pena pecuniária. O resultado agravador deve recair sobre a pessoa sequestrada. De fato, se a lesão corporal grave ou morte for suportada por outra pessoa, que não a vítima da extorsão mediante a restrição da liberdade, haverá o concurso material, nesse contexto, entre o crime definido no artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal e o homicídio doloso ou culposo ou lesão corporal grave. No tocante ao resultado morte, é indiferente aqui a sua caracterização, tenha sido ele provocado a título de dolo ou de culpa, em qualquer hipótese aí, a qualificadora será aplicável. Se a morte ou a lesão corporal for produzida por caso fortuito ou força maior, a culpa do terceiro não se aplica às qualificadoras. É o que se extrai lá do artigo 19 do Código Penal. Exemplo, a vítima que estava dominada pelos criminosos é morta por um raio durante o trajeto para a agência bancária. A pena da extorsão mediante restrição da liberdade da vítima com resultado morte, a reclusão de 20 a 30 anos, a figura ao lado da extorsão mediante sequestro, também com resultado morte. Extorsão mediante a restrição da liberdade e a lei dos crimes hediondos. Em 25 de setembro de 1990, entrou em vigor a Lei 8.072, editada com a finalidade de regulamentar o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, e assim foi regido, né? A lei considera-se crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a prática da tortura, o tráfico de drogas, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como os crimes hediondos. E por eles se respondendo ali quem? Os mandantes, os executores e quem podendo evitá-los se omitirem. Adotou-se aqui até então um critério legal para essa questão. É hediondo o crime que a lei considera como tal, nesse contexto, pouco importando a sua gravidade ou qualquer outro juízo subjetivo realizado pelos aplicadores do direito e pela sociedade. Atualmente, a relação dos crimes hediondos encontra-se taxativamente prevista no parágrafo 1º da Lei 8.072/90, com efeito, por maior que seja a gravidade do delito, inclusive legalmente reconhecida, não se pode tratar como hediondo. Este foi o maior equívoco da Lei 11.923 de 2009. De fato, o legislador ele definiu a conduta conhecida como sequestro relâmpago, afastando as dúvidas aí, outrora existentes, acerca da sua tipificação. Neste último caso, repita-se, o sequestro relâmpago é o crime com maior pena prevista no Brasil, reclusão de 24 a 30 anos, ao lado da extorsão mediante sequestro qualificado pela morte. Até aí a atividade legiferante passa a ser o quê? Elogiável nesse contexto. Como se sabe, a tarefa da lei é só dela definir os crimes hediondos.
A extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima versus causas de aumento de pena. Em uma primeira análise, as causas de aumento de pena, no parágrafo 1º do artigo 158 do Código Penal, mostram-se até então inaplicáveis à extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima. Essa conclusão deriva do quê? De uma interpretação geográfica do tipo penal. Qualificada, ela encontra-se no parágrafo 3º do artigo 158, a ela aparentemente não se amoldam às majorantes contidas no parágrafo 1º do tipo penal. Essa interpretação geográfica ou topográfica, contudo, deve ser suavizada com efeito à extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima, além de ser compatível com as causas de aumento de pena que foi criada posteriormente às majorantes. Em extorsão qualificada pela restrição da liberdade, sendo essa condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal, é possível a incidência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do Código do artigo 158 do Código Penal, que é o crime cometido por duas ou mais pessoas ou emprego de arma, tá? A Lei 11.923 não cria um novo delito autônomo chamado sequestro relâmpago. Não, sendo apenas um desdobramento do tipo penal do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu o modus operandi do referido delito. É pressuposto para o reconhecimento da extorsão qualificada a prática da ação prevista no caput do artigo 158 do Código Penal, razão pela qual não é possível, senhores, até então, dissociar o crime qualificado das circunstâncias a serem sopesadas na figura típica do artigo 158. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, como não está, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa que se explica, pela inserção posterior dessa qualificadora do parágrafo 3º aqui, então, do tipo penal do artigo 158. Surgiu após uma necessidade de reprimir essas modalidades criminosas. Não há qualquer impedimento de crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima ser praticado por uma ou só mais pessoas sem emprego de arma, o que configuraria o crime praticado do parágrafo 3º do artigo 158 do Código Penal, e sem a causa do aumento de pena do parágrafo 1º. Extorsão mediante a restrição da liberdade e tráfico de pessoas, meios especiais de prevenção e repressão. Esse é o nosso último tema dessa aula de hoje, tá? Eu postarei agora e espero que os senhores tenham um bom aproveitamento. Em fase da possível ligação da extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima, esse sequestro relâmpago, com o tráfico de pessoas o artigo 13A do Código de Processo Penal, criado pela Lei 3.344 de 2016, estatui que o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar diretamente de quaisquer órgãos do poder público, ou da empresa de iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou do suspeito. Deverá ser atendida no prazo de 24 horas e conterá o nome da autoridade, nossa coceira no olho do caramba, autoridade requisitante, e também o número do inquérito policial, ou então do procedimento investigatório, que é desse procedimento investigatório aí. Por seu turno, o artigo 13b do Código de Processo Penal também implementou a Lei 13.000, implementado pela Lei 13.444 de 2016, estabelece que, se necessária essa prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público, ou esse delegado de polícia, poderá requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras do serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilize imediatamente dos meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros aí
que permitem a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. O parágrafo 1º do artigo 13b do Código de Processo Penal apresenta o conceito de crimes para fim de investigação e repressão ao tráfico de pessoas. Ah, tá. Só para que os senhores entendam, voltando aqui nesse artigo 13b, foi o que ocorreu na cidade de Mirante da Serra, onde os policiais conseguiram chegar ao terminal. Por quê? Devido a essa lei 13.344 de 2016, que em caso de sequestro, né, terá tanto requisitado pelo delegado de polícia ou também pelo Ministério Público essas informações. E eles conseguiram chegar aos terminais, tanto de celular como de computadores, de onde estavam saindo essas mensagens para o outro, tá? Aí o parágrafo 1º do artigo 3b do Código de Processo Penal apresenta o conceito de sinal para fins de investigação e repressão ao tráfico de pessoa. Estação de cobertura, setorização, intensidade, rádio e frequência. O parágrafo 2º prevê algumas restrições, pois o sinal não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza e dependerá de autorização judicial, conforme está disposto na lei. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular no período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. E aí o inciso 3º diz, para períodos superiores àquele que se trata do artigo do inciso 2, será necessária a apresentação dessa ordem judicial. Na hipótese do artigo 13b do Código de Processo Penal, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas contado do registro da respectiva ocorrência policial. Tá certo? Pessoal, esse é o conteúdo que nós temos por hora dessa aula de hoje, dessa extorsão, né? E a outra forma de extorsão, nós vimos duas formas de extorsão. A extorsão simples do caput, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer tolerar-se que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e os seus aumentos de pena aqui trazidas pelos parágrafos aqui do artigo 158. E aí também vimos o artigo 159, que é a extorsão mediante extorsão mediante sequestro. Não, essa verificaremos na próxima aula. Pessoal, eu tentei não deixar uma aula bem enfadonha, porque como eu postei o meu material, vocês nem observaram. Era muita coisa, extorsão e roubo, e havia uma misturada doida aí que ninguém entenderia nada. Extorsão e roubo, aí eu peguei o material, tirei, vocês nem perceberam, e fui e condensei o material. Deixei roubo e todas as suas qualificadoras, e aí deixei agora a extorsão e todas as suas qualificadoras, para que não haja uma complicação. E fui até o artigo 160 do Código Penal. As últimas aulas nossas serão dos crimes contra a dignidade sexual, tá bom? Logo mais à noite nos encontraremos para falar sobre essa webconferência do artigo 157 e também, se der tempo, falaremos dessa de hoje, tá bem? Pessoal, quero dar um alerta aqui, tá? O último alerta de hoje, dessa aula, é sobre o trabalho. Vou passar um trabalho para o senhor semana que vem, não agora, nesse final de semana, eu vou elaborar as questões e vou postar no AVA. Por que eu não posso passar porque tem os adventistas, então vou ter que passar questões para que vocês façam e os adventistas também tenham uma oportunidade de fazer. Eu vou lançar elas no sistema na segunda-feira, tá? Segunda ou terça-feira eu já posto essas questões e aviso os senhores no grupo, que grupo é para isso, para mandar o aviso aí, tá? Não é para ficar batendo papo, não. Beleza? No mais, não tendo mais nenhuma consideração a fazer, né? Encontro os senhores logo mais à noite, após as 19h30, tá certo? Estarei aqui em posto, né? No meu posto, para tratarmos de todos os assuntos concernente à nossa aula, tá certo? No mais, boa aula a todos. Até mais.